Fala galera do primeiro ano, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal do Professor Gênesis. Dessa vez estamos com a correção da atividade passada para vocês sobre distribuição eletrônica. Vamos a mais uma aula e antes de cada aula, você já sabe, tem a vinheta. Solta a vinheta! Bom galera, vamos lá respondendo aí a primeira questão. Tem a seguinte: responda aos questionamentos abaixo. Então vamos ver aqui a primeira letra A. Diz o seguinte, pergunta: o que é um íon? Então só para a gente relembrar o que é um íon, é um átomo que é carregado negativamente ou positivamente, ou seja, um átomo que tem carga positiva ou negativa a gente chama de íon. E por que ela tem essa carga negativa ou positiva? É devido à diferença entre o número de prótons e elétrons na sua estrutura. Então um átomo ele pode perder ou receber elétron, e aí essa diferença de quantidade de elétron para de prótons vai gerar uma carga. A carga pode ser negativa ou pode ser uma carga positiva. Letra B, como é chamado um átomo carregado positivamente? Ele é chamado de cátion. Um átomo carregado positivamente é o cátion e o carregado negativamente é o ânion. Letra C. Qual o nome do cientista que enunciou em 1913 um modelo atômico que relacionou a quantidade de energia do elétron com a sua localização na eletrosfera? Então esse cientista que estudou a camada eletrônica foi Niels Bohr, certo? Ele desenvolveu toda a teoria com relação a níveis de energia, a quantidade de energia do elétron para estar naquela região do átomo, ok? Beleza? Vamos passar para a próxima então. Segunda questão, escreva a distribuição eletrônica dos átomos representados abaixo. Então nós temos 4 exemplos aí de átomos com seus números atômicos e número de massa, e a gente então vai fazer aquela distribuição eletrônica que a gente aprendeu na aula de distribuição eletrônica. Para isso a gente vai usar o diagrama de energia de Linus Pauling, que é esse diagrama, relembrando aí, nós temos nesse diagrama as 7 camadas que um átomo pode vir a ter, certo? E aí dentro de cada camada, que são os níveis de energia, né, vai de 1 a 7, nós temos os subníveis energéticos, são as letrinhas S, P, D e F. Então nós temos o seguinte, só para lembrar, esse número aí representa a camada ou nível de energia, a letrinha representa o subnível e o número que vem em cima do subnível é a quantidade de elétrons. Lembrando que cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons, no caso o S no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14 elétrons. E aí no diagrama de Linus Pauling nós temos a ordem, tá certo? Essa ordem é a ordem crescente de energia. Então 1S seria o de menor energia, e conforme a gente vai subindo de nível para o 2, para o 3, para o 4, a energia vai aumentando no sentido das setinhas, tá ok? Simples nessa vertical de cima para baixo. Então vamos começar a distribuição então. Primeira coisa, no átomo de enxofre da letra A, nós temos que saber quantos elétrons esse átomo vai ter para ser distribuído. E como eu faço isso? É só olhar o seu número atômico, né? Então tá aqui, ó. Então se eu sei aqui que o enxofre tem número atômico 16 e ele é neutro, ele tem então 16 elétrons. Eu pego esses 16 elétrons, então vão ser distribuídos nessa camada, nesses níveis de energia. Então o primeiro nível a receber elétron é 1S. Quantos elétrons? 2. Porque o S só cabe 2 elétrons. Então desses 16, 2 estão no primeiro nível, que é o nível 1S. Ainda faltam 14 elétrons, então vamos distribuir os outros 14. O próximo nível, 2S, cabe quantos? Mais 2. Então já temos 4 elétrons aí, faltam 12. O próximo é o 2P, que cabe 6. No P sempre cabe 6. Então, já que a gente tem ainda 12 elétrons, 6 vai aí. No 3S é o próximo, cabe 2, então a gente coloca também. Então até agora, se a gente for somar 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então nós temos 12 elétrons distribuídos, faltando apenas 4. Depois do 3S2, qual é o próximo? Então é o 3P. O P cabe 6, só que só tem 4. Tem problema? Não. Termina com os 4 elétrons de distribuição e finaliza aí então a
distribuição eletrônica para esse elemento, para o enxofre, ok? Próximo aqui, então, o germânio, 32 elétrons, ele é neutro, né? Então tem número atômico 32 e 32 elétrons. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, primeiro é um S, 2, depois 2S2, 2P6, 3S2. Então, temos 12 aí. Depois 3S2, 3P4, 3P6, 4S2. Então, até o momento, nós temos aí dos 32, 20 elétrons distribuídos, certo? 20. Então, faltam 12 ainda. Depois do 4S2, a gente vai subir para onde? 3D10. Então, faltavam 12. Botamos 10 no D. Fica, então, faltando apenas 2 elétrons. Qual é o próximo, então? Subnível na ordem ali, ó. Depois do 3, depois do 3D, certo? Vai vir o 4P. Então, só tem 2 elétrons. Tem problema? Não. Termina com os 2 elétrons. 4P2, ok? Termina assim. Próximo, então, o rubídio. Rubídio tem 37 prótons, então 37 elétrons. Vamos fazer a mesma distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P6, 4S2. Então 20, né? Faltam 17 ainda. Mesma coisa, depois do 4S2, 3D10. Então tem 30, faltando 7 agora. O P cabe 6, então a gente coloca 4P6. Só tá faltando 1 agora então para terminar os 37. Depois do P6, aqui ó, depois do 4P, depois do 4P vem um 5S. Então o S cabe 2, mas só tem 1. Não tem problema, termina 5S1 a sua distribuição. E por último então o cádmio, número atômico 48. Vocês corrijam aí porque na atividade estava invertido o número atômico com o número de massa, então corrijam. O número atômico do cádmio é 48, ok? Então 48 a gente vai distribuir esses 48 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então até aí 20, faltam ainda 28. 3D10, 4P6, 5S2. Então 20, 30, 38. Faltando 10 agora. Depois do... Cadê? Vamos chegar aqui. Pronto. Depois do 5S, ó, terminou a setinha. Vem para aqui, 4D. 4D, justamente 10, que é a quantidade que falta. E aí finalizou certinho com a quantidade do subnível energético, ok? Então essa é a distribuição eletrônica bem simples da gente fazer. Basta saber a sequência. Então ter o diagrama de Linus Pauling sempre à mão para fazer essa distribuição eletrônica, beleza? Vamos para a próxima questão. Terceira questão então. Determine o número de camadas e elétrons existentes na camada de valência de cada um dos átomos da questão anterior. Então tá aqui os átomos da questão anterior, tá certo? Letra A, B, C e D. E aí o que a gente vai fazer para determinar o número de camadas? É simples. A gente vai olhar a última camada, né? Que é a chamada camada de valência. Então a distribuição do enxofre terminou em 3S2, 3P4. Então nós temos aí, ó, 3 camadas eletrônicas. O 3, lembra, o 3 representa o nível de energia e também a quantidade de camadas. Então são 3 camadas que o enxofre tem. E os elétrons? Basta a gente então somar 2 com 4, que é de cada subnível que está na terceira camada. Então a gente tem um total de 6 elétrons na camada de valência do enxofre. A mesma coisa a gente faz para o germânio. A gente olhando a distribuição terminou 4S2, 4P2, que é a última camada dele, chamada camada de valência. Então nós temos 4 camadas e é só somar 2 com 2, então a gente tem 4 elétrons na camada de valência do germânio. O rubídio, se a gente for ver, terminou em 5S1. Então o que é que a gente tem aí? 5 camadas. E quantos elétrons? Apenas 1 na camada de valência. O cádmio terminou em 5S2, certo? Detalhe, tá certo? Se a gente for ver a distribuição eletrônica, terminou no subnível D. Porém, a gente está olhando a camada de valência, que é a camada mais externa. Então, a camada mais externa é a 5 no cádmio. Por isso que é 5S2, 5 camadas e 2 elétrons nessa camada de valência. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento com relação ao subnível mais energético, que é uma coisa, e a camada de valência, que é outra coisa, tá certo? Nem sempre o subnível mais energético faz parte da camada de valência. Então a gente tem que ficar atento a esse detalhe. Quarta questão então, nós temos o seguinte:
identifique os números atômicos dos elementos por meio das distribuições eletrônicas dos itens abaixo. Então aqui agora a gente tem invertido. Nós temos a distribuição eletrônica pronta e a gente quer saber então o número atômico. É bem simples, né? Não tem nenhuma complicação. O que é que eu faço? Já que já está toda a distribuição eletrônica, então eu tenho todos os elétrons que esse átomo vem a ter. Então é só somar todos os elétrons que ele tem, que são esses números que ficam em cima das letrinhas, que representam os subníveis, né? Então 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 3. Somando esses valores eu vou ter o total de elétrons. Presumindo que esse átomo é neutro, então o número de elétrons é igual ao seu número atômico. Então 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. Então o número atômico desse átomo da letra A é 15. Fazemos a mesma coisa então na letra B. Vamos pegar todos esses elétrons aí e somar para ver a quantidade que dá. Então somando todos aí, ó, 2 mais 2 mais 6, 10, mais 2 mais 6, 18, mais 2, 20, mais 2, então temos 22, vai ser o número atômico. Bem simples, bem fácil, é só correr para o abraço, né? Uma questãozinha dessa. E nossa última questão de hoje, dadas as configurações eletrônicas das camadas de valência, nos itens abaixo, escreva os nomes dos respectivos elementos químicos correspondentes. Então nós temos aí agora a camada eletrônica, a camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a última camada de cada átomo. Então aí já temos a última camada dele. Como é que eu faço então para saber a que elemento químico pertence essa distribuição aí? É bem simples. Já que eu sei que essa aí é a última camada, que aí vai ser o subnível mais energético, ou seja, é o mais externo, eu vou preencher toda a distribuição até chegar nesse ponto aí que é o ponto final. Então eu vou partir do início para chegar nesse final que já está aí na tela. Então vamos lá, termina em 3s2, 3p5, então eu vou distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois do 3s2 é justamente 3p5, que é o final aí onde está. Pronto, agora é só somar tudo, somando 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 5, que nem a gente fez na questão anterior. E aí eu vou saber então qual é o seu número atômico, e através do número atômico eu identifico então o elemento químico. Então dá 17 elétrons, número atômico então 17, e o elemento químico que tem esse número atômico é justamente o átomo de cloro, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa então na letra B. Ó, 4s2, 4p6 é a camada de valência, ou seja, é o final. Então vou preencher toda a distribuição até chegar em 4s2, 4p6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p6, ó, 4s2. Depois do 4s2, quem é que vem agora? O 3d10, para então chegar ao 4p6, ok? Detalhe aí, lembre sempre de subir, de fazer a distribuição da eletrônica, ela sobe e desce, não vai preenchendo nível por nível não. Tem que lembrar sempre desse detalhezinho. Por isso nós temos aí o 3D entre a quarta camada, né? 4s2, 3d10, 4p6. Pronto. Somando todos os números de elétrons aí, nós vamos então encontrar o número atômico, que dá 36. Conferindo então quem é o elemento que tem o número atômico 36, nós achamos o criptônio. E na letra C, termina em 6s2, 5d4, né? Então vamos distribuir entre até 6 camadas eletrônicas. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Aí vem, depois do 4p6 vai vir quem? 5s2. Depois do 5s2 aí vai subir, vai vir 4d10, 6p6, 6s2, ó, tá vendo? Depois do 6s2 aí vem 4f14 e então chega no 5d4. Então veja aí que ele termina no 5d4, mas a gente tem bastante coisa preenchida até chegar nele. Então agora é só somar todos esses valores de elétrons aí e a gente vai chegar então a 74. Então o número atômico 74 é representativo do elemento tungstênio, ok? Então tá aí então a resposta da nossa quinta questão. E aí nós então encerramos a nossa atividade, galera. É isso aí. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus e um forte abraço. Valeu, tchau.